Os pais são o exemplo mais próximo dos filhos, a sua imagem do que é e como funciona uma família. Mas quando se vive num seio familiar onde reinam os vícios, discussões e agressões, como evitar então sermos as cópias daquele cenário horrível? Filhos que crescem em famílias onde o pai discute com a mãe, onde um dos progenitores chega alcoolizado constantemente, quando ambos se agridem física ou verbalmente perante o olhar atento das crianças, a probabilidade de os filhos virem a ser pais e maridos problemáticos é maior. É fundamental os pais darem um bom exemplo para que as crianças neste caso, possam perceber o que é que se pode ou não se pode fazer, o que se deve fazer. Se não derem o exemplo, as crianças também não vão saber. Como, por exemplo, fumar. Se veem os pais a fumar, qual é o exemplo que dão a dizer que não se deve fumar? Sem dúvida, este é um exemplo fundamental. Sei que vai pautar um pouco a conduta que iremos ter no futuro, não é? As crianças seguem muito mais aquilo que nós fazemos, o nosso comportamento, do que propriamente aquilo que dizemos para elas fazerem e depois veem que os pais não fazem, portanto é fundamental. Uma base estável, uma família onde impera o respeito e o diálogo, gera crianças estáveis e futuros adultos equilibrados. Acreditar no amor, na família e num lar harmonioso, tudo isto é colocado em causa quando se cresce num lar problemático. Será que o filho será, no futuro, uma cópia dos seus pais? No que toca à educação, para nós nunca está totalmente correto. Há coisas que vemos os nossos pais fazerem e não achamos correto, são opiniões. E queremos sempre fazer diferente. Quando os pais são diferentes, às vezes temos situações de divórcio em que, de facto, ou o pai ou a mãe não têm, se calhar, o comportamento mais ajustado, porque por vezes esquecem-se que se separam do marido, da mulher, mas não se separam supostamente dos filhos. E depois pessoas têm esse comportamento, dizem essas afirmações, não quero ser como o meu pai, não quero ser como a minha mãe, ou veem como um exemplo muito rígido e não querem seguir, sim, é algo que acontece. É importante conseguir trilhar o seu próprio caminho, encontrar nos erros dos pais, dos amigos e de quem os rodeia uma solução para os problemas futuros. Cabe a cada um saber separar o bom do mau, o certo do errado e evitar vícios, maus tratos, comportamentos de risco e atitudes erradas que prejudiquem não só o seu bem-estar, mas também o bem-estar familiar. Infelizmente, essa tem sido uma triste realidade nos nossos dias. Hoje, muitos filhos são, de forma até negativa, o reflexo do que um dia foram ou do que são os seus pais. Exemplos maus que vão passando de geração em geração e vão destruindo o ambiente familiar. Mas não é somente os maus exemplos que estão na base desse mau ambiente. Existem forças negativas, inclusive hereditárias, que têm por objetivo destruir uma família, matar a alegria, a paz, a união dentro do lar, roubar a saúde, a prosperidade, o equilíbrio emocional de uma casa. E quantas pessoas hoje estão vivendo, eu peço desculpa pela expressão, mas quantas pessoas estão vivendo um inferno, o inferno que os seus pais já viveram, que os seus avós já viveram. Quantas pessoas hoje carregam no seu corpo doenças que os seus pais carregaram, as doenças chamadas hereditárias, genéticas, que, enfim, têm destruído familiar por familiar. Quantos hoje estão entregues no mundo do vício e têm o mesmo caráter, a mesma personalidade que o seu pai teve, que a sua mãe teve. Famílias que têm sido atacadas por forças espirituais do mal. E se você tem visto isso na sua família, eu quero lhe dizer que só a mão de Deus, só a mão do Criador pode lhe ajudar. E a prova disso é que você já falou, você já aconselhou, você já gritou, você já ameaçou, você já colocou para fora de casa e de nada adiantou. Enquanto você não aliar-se àquele que é Pai, Filho e Espírito Santo, as coisas não poderão resolver-se. Mas quando você se alia a esse Deus Todo-Poderoso,
não somente o senhor, a senhora, você jovem, mas toda a sua família é transformada. E nós vamos provar-lhe através dos casos verídicos. Mas antes de apresentar-lhe casos verídicos, eu quero me dirigir à entrada principal do Cenáculo do Porto, onde a Natália já tem nomes de pessoas que ligaram ao amigo 24 horas pedindo a ajuda necessária. Você pode fazê-lo através do 21 836 8008. É com você, Natália. Exatamente. Nesse momento eu me encontro aqui na entrada principal do Cenáculo do Porto. E você que precisa de ajuda, de apoio, de oração, eu convido você a, nesse momento, contactar a nossa linha Amigo 24 Horas, que é o 21 836 8008, onde nós temos pessoas preparadas para lhe dar a devida orientação. A Fernanda de Coimbra está muito doente e não sabe mais o que fazer, pois recorreu a muitos médicos e nenhum consegue diagnosticar a sua doença. A Maria da Luz de Lisboa pede oração pelo filho que tem vícios das drogas. E o Jorge de Oeiras está com uma depressão, não consegue se dedicar aos estudos, o trabalho e sente-se muito desanimado e tem interferido também no seu relacionamento com as pessoas. E é por isso que, incansavelmente, o Centro de Ajuda tem lhe convidado. Esse programa, A Hora do Milagre, ele foi feito exatamente para você. É isso mesmo, você que está sofrendo, que já recorreu a vários sítios, a cartomante, a bruxarias, mas nada resultou no seu problema. Nada, nenhuma solução chegou para você, mas não desista. Assim como nós chamamos A Hora do Milagre, esse programa. Então é isso mesmo, chegou a hora de você receber o seu milagre. Mas você tem que fazer a sua parte, que é vir ao Centro de Ajuda. Esse é o primeiro passo. Você vindo ao Centro de Ajuda, recebendo a orientação do conselheiro, eu tenho uma certeza absoluta, assim como tantos casos verídicos já têm mostrado isso, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E falando em casos verídicos, que a vida nunca mais será a mesma, nós vamos agora à Vila Nova de Gaia, onde o Márcio já está preparado com a sua convidada, a senhora Amélia, ela que vai compartilhar conosco o seu exemplo de superação, o seu caso verídico. Bom dia, Márcio. Olá, bom dia. Nós estamos aqui no nosso cenáculo de Vila Nova de Gaia. Estamos aqui com a senhora Amélia, que chegou ao Centro de Ajuda como a maioria das pessoas tem chegado, sofrendo, com a vida amarrada, angustiada, mas que venceu. Por isso que ela está aqui. Mas, dona Amélia, bom dia. Eu não queria que a senhora contasse os problemas, mas só desse detalhes, os tópicos de quais eram os problemas que a fez chegar ao Centro de Ajuda. Quais eram? O problema, o fundamental era um problema que eu tinha uma empresa que estava à beira de ruptura. E com essa situação a minha família também estava a começar a entrar na mesma ruptura também. Problema financeiro desestruturou o problema, ou a vida familiar. Também, como sempre acontece, não é? A senhora chegou a pensar em suicídio em algum momento da sua vida? Pensei e não foi só pensar. Eu programei o meu suicídio justamente porque não via saída. A senhora chegou também, no desespero dessa situação, desses problemas, a procurar bruxaria, o espiritismo, alguma coisa assim? Eu antes não acreditava em nada, mas de facto fui no desespero, esse foi o meu primeiro passo. E foi o primeiro convite que eu recebi, ao fim e ao cabo. Eu, no desespero, acabei por também ir. Embora não só não melhorou, como continuou a piorar. Dona Amélia, então daqui a pouquinho nós vamos conversar mais e a senhora vai ficar à vontade para contar esses problemas, mas também contar a mudança. Porque quem chega ao Centro de Ajuda, chega como um dia a Dona Amélia chegou, mas tem um resultado positivo em sua vida. E resultados positivos é o que não falta no Centro de Ajuda. Diariamente, as pessoas têm alcançado os seus objetivos, resolvido os seus problemas, alcançado os seus objetivos e realizado os seus sonhos. No caso, a Ana Nunes, essa jovem senhora, é o exemplo daquilo que eu acabei de mencionar. Nós nunca nos demos bem desde o primeiro dia de casamento.
sempre tivemos problemas, muitos problemas, e depois, para prejudicar mais ainda, fomos viver para a casa da minha sogra. E isso fez com que nós nunca tivéssemos ganho aquela intimidade que o casal deve ganhar depois de casar, não é? Sofri 2 cirurgias, fiquei incapacitada de trabalhar, vivíamos só com o ordenado do meu marido e isso foi-se gerando uma bola de neve a nível de problemas económicos, surgiram problemas entre nós dois porque eu tornei-me uma pessoa revoltada, tornei-me uma pessoa rude, tornei-me uma pessoa agressiva e aos poucos eu fui perdendo o controle da minha vida, fui perdendo o controle de mim mesma. E então o meu casamento foi sofrendo, foi-se deteriorando ao longo dos anos, mas eu, apesar de tudo, fui tentando sempre fazer com que desse certo. O meu marido era um opressor, não me deixava fazer as coisas que eu gostava de fazer. Por outro lado, eu era ciumenta, era obsessiva, sentia em mim uma inferioridade muito grande em relação às outras mulheres. Quando eu comecei a perder totalmente o controle em mim, houve um dia que eu não sei porquê, não sei o que aconteceu. Eu sei que nesse dia eu tive uma discussão com a minha sogra e fui descarregar toda a minha raiva na minha filha. Ela tinha 2 anos e eu sei que eu deixei de ver, deixei de ouvir, deixei de tudo. Eu só me lembro de lhe ter dado uma surra tão grande. Quando nós fizemos 11 anos de casados, eu resolvi desistir. Surgiu uma pessoa no nosso meio, no nosso caminho, que eu achei que seria melhor que o meu marido. Nunca me cheguei a envolver, como é óbvio, mas essa pessoa fez com que eu quisesse pôr um ponto final no casamento. E aí foi o fundo do poço. Ele foi umas quantas vezes sozinho, entretanto foi insistindo comigo para eu ir com ele. E quando entrei no centro de ajuda, tudo mudou. Eu comecei a mudar o meu interior, ele começou a mudar o dele, eu deixei de ser aquela pessoa agressiva, deixei de ter aqueles complexos de inferioridade que eu tinha. Eu não sabia o que era, nunca tinha ouvido falar, mas percebi que ali era a saída que eu tinha para a minha vida dar uma volta completa. Dei o meu tudo, fiz tudo o que podia, tudo o que estava ao meu alcance, porque a minha vida ou mudava, ou então não valia a pena eu viver. E aconteceu. A mudança foi total. Tudo o que eu queria para o meu casamento desde o primeiro dia surgiu depois da Fogueira Santa. A minha filha era uma criança revoltada e hoje está tudo mudado. O meu marido é uma nova pessoa, eu sou uma nova pessoa, ela é uma criança excepcional. Vivemos em paz e harmonia finalmente, porque nós vivemos em guerra durante 12 anos. Hoje somos uma família feliz. Eu quero parabenizar a Ana Nunes e também o seu esposo, o seu marido, por essa fé inteligente, bíblica, que foi colocada em prática e por isso a realização desses sonhos. Hoje, uma família feliz, um casamento equilibrado, com saúde, com equilíbrio emocional, com tudo que uma família precisa. Mas há um tempo atrás, a situação era crítica, como a situação de muitos que me acompanham agora. Como está a sua família? Como está o seu casamento? Como está a relação com os seus filhos, com os seus pais? Talvez você diga, Felipe, a relação nem existe, porque ele foi embora. Ele já não está mais em casa. Ela não está mais em casa. Agora está vivendo na rua, se entregou aos vícios, às más companhias, à má vida, à criminalidade. Ele me deixou e me trocou pela amante. Ele me abandonou, ou ela com esses ciúmes doentios, me abandonou, pensando que eu estava atraindo quando não estava. Muitos são aqueles que agora mesmo estão chorando, estão desesperados, angustiados, afligidos,
sem saber o que fazer da sua vida e da sua família. E eu pergunto, até quando você vai ficar assim? Até quando você vai deixar a sua família dessa forma? Até quando você vai ficar de braços cruzados? Mas Felipe, eu já tentei e de nada adiantou, nada consegui. Você tentou da forma errada. Você tentou com a pessoa errada ou no lugar errado. Porque a Ana Nunes é a prova de que se você vem ao centro de ajuda e agarra a mão do Todo-Poderoso, não só você, mas toda a sua família se transforma. Hoje, quinta-feira, em todos os centros de ajuda, nós temos essa reunião dedicada à família. Às 7h30 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, às 3, 6 horas da tarde, como também às 8 horas da noite. Você deve trazer consigo a fotografia do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, desse familiar hospitalizado, acamado, preso, privado da sua liberdade. Traga consigo a peça de roupa desse familiar nervoso, agressivo, bruto, na sua forma de ser, na sua forma de falar, na sua forma de estar. E você verá, a exemplo da Ana, que a sua família também se transformará. Estamos aqui com a Filomena, que vai contar em detalhes os problemas que ela passou, mas mais do que isso, quem ela é hoje, como ela alcançou essa transformação de vida. Bem, Filomena, conte pra gente quais esses problemas, as situações que a senhora enfrentou. As situações que eu enfrentei foi o seguinte: eu era uma pessoa muito tímida, muito medrosa, mas após o casamento a minha situação piorou. Visto que não sei se foi, que motivo foi, só sei que eu comecei a ter muitos sintomas de doenças médicos que não conseguiam descobrir, muitas dores de cabeça constante, muitas dores no corpo. Comecei a ficar com os ossos fracos, visto que o médico disse que a minha parte óssea estava muito fraca, muito debilitada, derivado, também não sabiam porquê, visto que eu tinha 30 e poucos anos, já tinha uma estrutura de uma pessoa de 60 e tal anos. Mas não, até hoje não descobriram a razão de tal coisa. Entretanto, eu também engravidei, alcancei a minha filha e ela também começou a ter problemas graves, no sentido de ter muito medo do escuro, da noite, começou a ver vultos, não dormia, entrava em pânico, não ia para lado nenhum sozinha, nem dormia nem deixava dormir, não é? E pronto, e nesse caso o meu marido também, como trabalhava de dia e de noite, variava os turnos, ele queria descansar e não conseguia descansar. E isto ainda foi uns anos assim, e ele já não estava a suportar esta situação e começou a dizer que um dia sairia de casa, que não estava para aguentar mais, porque tentou dar a solução ou ajudar a dar a solução, mas como não, também estava a ficar também com problemas, e ele também. Portanto, acabámos de ficar a atingir os três com uma situação muito degradante. Ou seja, problemas de saúde, problemas com a filha, problemas com o marido. E as outras áreas também foram atingidas, como a vida profissional? Sim, também foram atingidas. Eu trabalhava, arranjava bons empregos, ganhava bem, mas enquanto trabalhava gastava a maior parte do dinheiro nas consultas e tratamentos, que não chegaram a lado nenhum, mas entretanto também ficava desempregada com facilidade. Eu trabalhava bem, os patrões gostavam do meu trabalho, mas assim do nada começavam a implicar comigo e acabava por esperarem que acabasse o contrato e mandar-me para o fundo de emprego. Bem, diante de tantos problemas, diante de tantas situações se levantando contra a sua felicidade, como mudou isso? O que a senhora fez, aonde a senhora foi, que transformou a situação da senhora? Eu vim até ao centro de ajuda e a ouvir as reuniões, a ouvir a palavra e praticá-la, porque só ouvir não é o suficiente, praticar a palavra, fazendo os meus votos, os meus sacrifícios. Aos poucos houve uma transformação. Começou por mim, de começar a ficar mais calma, mais tranquila, ver a vida de outra maneira, enfrentar as coisas com outra visão, não é? Entretanto, também meu marido acalmou, também entramos os dois na igreja, no centro de ajuda e
por aí, com a continuação, a minha filha ainda era jovem, bastante jovem, tinha medo de entrar no centro de ajuda, mas entretanto depois aos poucos começou a entrar, foi para a escolinha e também se libertou. Deixou de ver adultos, começou a ficar uma jovem alegre, bem disposta e feliz. Bem, de um poço de problemas a uma pessoa feliz, realizada, uma vida transformada. Essa pessoa que nos assiste agora, e ela é esse poço de problemas hoje. Ou seja, quanto mais problemas surgem, mais problemas ela enfrenta, mais sofrimento. Qual o conselho que a senhora tem para dar a essa pessoa? O conselho é assim, que venham ao centro de ajuda, verem que realmente há uma solução para tudo. E não é de um dia para o outro, mas é com persistência e confiança e crer realmente que esta vida é boa porque Deus criou-nos para a gente sermos felizes. Bem, hoje a senhora frequenta qual centro de ajuda? Em Matosinhos. Sabe a morada? Sei, Avenida Vila Garcia da Rosa, 1034, Matosinhos, frente à Fonte Luminosa. Bem, uma coisa é certa, seja lá em Matosinhos ou aqui em Gaia, nós estamos na Rua do Agüero, número 151, atrás do centro de emprego, ou em qualquer centro de ajuda que você queira ir, nós podemos te ajudar. A vida da Filomena, que era um poço de problemas, mas hoje está aí uma vida transformada, feliz, realizada, é o sinal que há uma solução para a sua situação. Nós podemos sim levar você a essa realização. Você pode contar conosco. Agora, a mão está estendida. Agora cabe a você tomar a sua decisão. A família é a base da sociedade. Quem tem um casamento feliz, uma relação estável com os filhos e equilíbrio no lar, é alguém mais alegre e mais realizado. É por isso que nos centros de ajuda, todas as quintas-feiras, intercedemos pela sua família, com ensinamentos práticos que o irão ajudar em todas as situações, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas. Saiba mais em centrodeajuda.pt ou através da linha Amigo 24 horas 218 368 008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Qual o seu nome? Miguel. Miguel, como era a sua vida ao chegar no centro de ajuda? Assim, a minha vida antes de chegar ao centro de ajuda estava destruída. Porque eu era um homem da noite, era DJ, mas eu era DJ ao fim de semana. Era um hobby que eu tinha. E claro, eu como sou casada, nessa altura da noite aquilo deu cabo do meu casamento. Porque eu só gostava de discotecas e claro, eu conhecia raparigas. Claro, a minha esposa nessa altura, ela acompanhava-me. Mas acompanhava-me, nunca estava sempre ao meu lado e vinha sempre aquelas tentações em que havia mulheres que queriam conversa e umas davam o contacto delas. E pronto, tentava fugir aquilo, mas não conseguia. A tentação era muito forte. E além disso, tinha vício do tabaco, que já fumava. Eu tenho hoje 37 anos e eu comecei a fumar aos 17. E o que é certo, eu comecei por 2 cigarros e já estava quase em 2 maços. E então, por noite, quando eu estava a passar música, iam 2 maços numa noite. E quer dizer, é aquilo, eu sentia um vazio dentro de mim, eu tentava preencher aquele vazio na noite, em mulheres, pronto, estava sozinho em casa e nessa altura também estava desempregado. Comecei-me a envolver com a internet e na internet, claro que a gente quando está sozinho e eu procurava em sites de amizades. E aquilo deu cabo de tudo no meu casamento. E eu sei que na altura eu tentava esconder isso da minha esposa, mas quase que era impossível, porque ela desconfiava de mim. Eu ia tomar banho, ela apanhava o meu telemóvel, via as mensagens que estavam lá, e ela vinha ter comigo e ela perguntava o que era aquilo, e eu tentava negar, isso deve ter sido engano. Eu tentava fugir sempre, para não a fazer sofrer, porque eu tinha noção de que fazia sofrer, mas tentava fugir disso. E até, pronto, houve uma altura que eu então fiquei muito doente, fiquei com umas dores de garganta horrível, que não sei o que era aquilo, assim, eu sempre tentei fugir aos medicamentos e só começava a tomar mesmo na última.
E nessa altura, então, estava com uma infecção enorme na garganta, cheia de pus e tudo, quase nem conseguia falar. E mesmo assim fumava. Eu estava com umas dores horríveis, não conseguia quase falar, tinha febres altas e tudo. E mesmo assim eu ia fumar. E até houve um dia, que foi eu não me recordo bem em que dia que foi, mas um pastor foi à minha casa evangelizar-me. E eu sei que ele ao evangelizar-me falou comigo, aconselhou-me e pediu se podia fazer uma oração por mim. Eu disse, claro. Fez a oração e eu sei que, olha, o meu corpo tremia muito. Eu não sei o que era aquilo, parecia que eu estava a congelar, eu tremia mesmo. E sei do momento que ele tirou-me as mãos, até hoje, lá vão 8 meses, nunca mais fumei. Que bom. E a minha vida sentimental mudou radicalmente. Por exemplo, aquele vazio que eu tinha naquele momento da oração preencheu. Até hoje. E hoje não, sou uma pessoa feliz, uma pessoa... Eu antes era muito negativo, hoje sou positivo. E o casamento? O casamento está restaurado. Em todos os aspectos. Hoje você não precisa buscar em sites de amizade. Deixei a internet, deixei a televisão. Quer dizer, eu nessa altura, sou sincero, eu não conseguia ver nada na televisão. Nem filmes, nem programas, não conseguia. Não tinha pachorra para ver nada. Só me relacionava em coisas da TV Record, da IUR, Universal, só me relacionava com isso. E tudo que estava no mundo, a mim, não vou dizer que desprezei, mas sentia em mim que já não era o meu mundo. Já não era mais necessário para preencher o seu vazio. Não. Bom, quem é você hoje? Hoje estou transformado, nem se compara. Por exemplo, eu também era muito nervoso. O nervosismo desapareceu, sou mais amigo da minha esposa, convivo muito mais com a minha família e sou feliz. Realizado? Sim. E qual é o seu conselho para esse marido que está vivendo com um casamento de aparência, como você viveu durante anos, que está vivendo, de repente, com um vazio que você tinha? Qual é o seu conselho a ele? O conselho que eu dou é que façam como eu. Tudo bem que a solução vai ter comigo, mas quem está a ouvir o meu testemunho e precisa de uma solução para o seu problema, a questão é ir ao centro de ajuda mais próximo e tentar resolver esse problema, porque para a gente as coisas nós pensamos sempre que é impossível realizar essas coisas, mas não, tudo é possível no centro de ajuda. Foi possível para você? Foi. Meus parabéns. Tá, obrigado. Estamos aqui de volta com a senhora Amélia, que ela vai agora contar os detalhes de todos os problemas que ela passou ao chegar ao centro de ajuda. Dona Amélia, mas vamos por partes. A senhora mencionou sobre a falência na empresa, a falência na família, consequentemente, veio também o desejo de suicídio, envolvimento com a bruxaria, e a senhora mencionou também sobre os vícios. Mas vamos por parte. O problema da empresa começou quando? Bom, os problemas foram surgindo e foram se acumulando e as dívidas foram aumentando. Começou pequenina, foi crescendo e a certa altura as dívidas, aquilo foi uma coisa tremenda. Eu não tinha como sair, nem como resolver aquela situação. E tive sorte, foi a coisa mais fantástica que aconteceu na minha vida, foi de facto eu ter ouvido uma vez um programa na rádio que me chamou a atenção, falava de uma igreja que era na Rua de Feita, e eu fui lá. Eu fui lá, sem saber muito bem para onde ia. Aí a senhora está contando a sua mudança, mas vamos voltar do problema da empresa. Depois vamos para a mudança. A senhora mencionou sobre a falência da empresa. Chegando a esses problemas financeiros, foi aí que a senhora pensou no suicídio? Ah, que certo. Não só os problemas da empresa, como os problemas da família, quer dizer, estava tudo... foi aí, só aí. Eu, no fundo, eu não queria morrer, só que eu não tinha condições de resolver a situação. Não encontrava outra alternativa? Eu não via outra saída. Nem tinha como, de facto. E por isso eu só via essa hipótese. Agora, dona Amélia, e esse mundo do ocultismo, a bruxaria, a senhora também procurou
recorrendo a alguma solução, algo que pudesse lhe ajudar? É evidente que essa foi a primeira porta, como infelizmente é a porta mais fácil que as pessoas muitas vezes procuram e que não fez nenhum sentido aliás... Não melhorou e nem mudou. Isso foi, graças a Deus, que foi por pouco tempo. Agora, dona Amélia, e os vícios? Veio por conta disso, preocupações, ou a senhora já tinha esse... Eu era viciada. Eu já mesmo sem os problemas, eu já era viciada no tabaco e depois com todo o estado emocional em que eu me encontrava e de desespero, eu cheguei aos 3 maços por dia. Era a média de cigarros que eu fumava. Mas, pastor, deixe-me falar sobre cigarros, foi engraçado. Eu até isso, num propósito, eu de uma hora para a outra deixei de fumar. Através do trabalho do Centro de Ajuda. Verdade. Agora, dona Amélia, eu creio que a senhora, como mãe, como esposa, nessa época, querendo tirar a vida, fumando 3 maços de tabaco por dia, procurando o ocultismo, eu creio que a senhora, como esposa, como mãe, não teria um bom comportamento ou um bom afeto com a família, pois não? Pastor, eu estava no desespero. Eu estava desesperada, portanto, eu sabia que não tinha como pagar aquelas dívidas, sabia que quando o meu marido tivesse consciência delas, também o meu casamento ia por ali abaixo. Portanto, eu estava no desespero. Portanto, e no desespero uma pessoa faz com coisas horríveis, não é? Como, por exemplo, pensar no suicídio. A casa, então, a família estava falida também, né? O casamento? Quer dizer, quando os problemas surgissem, quando o tribunal viesse a exigir, aliás, eu já tinha uma carta para fechar as portas, quer dizer, quando as coisas estivessem no limite, o casamento estouraria, com certeza. Agora, a senhora contou tudo isso, problemas por cima de problemas. Agora, quem é a dona Amélia hoje? Ao chegar ao Centro de Ajuda, como está a vida da senhora? A senhora ainda pensa em suicídios? Os vícios como estão? Enfim. Sabe, pastor, eu só me interessa falar disto mesmo só se for para ajudar alguém, porque essa parte é a parte que já não me interessa falar. O que me interessa a mim falar realmente é do Jesus que eu aprendi, que eu no Centro de Ajuda, que eu descobri, que eu não sabia que existia. A senhora não é mais essa pessoa descontrolada, viciada? Não, isso está fora de questão, aliás, nem aguento o cheiro. A empresa, como é que está a empresa hoje? Olha, quer dizer, quando o pastor dizia falir, ela não chegou a falir, eu acabei por fechá-la, porque a partir do momento em que eu entrei no Centro de Ajuda, depois tive uma série de projetos que só Deus nos poderia realmente acrescentar na minha vida, que me fez eu fechar, mas de uma forma saudável, e entretanto abrir outra, que é uma empresa de calçado, onde está o meu marido neste momento, que tento o fechar de uma forma sem problemas, sem dívidas, como a resposta que Deus me deu ao pedido de fazer o meu marido passar a ter uma empresa e bem, não é? Agora, dona Amélia, hoje a família não é mais aquela família por conta da mãe ou da esposa não ser mais aquela do passado. Hoje a senhora, como mãe, como esposa, tem o controle da sua casa. Claro, isso já não... Essa página já foi removida das nossas vidas. Quando nós temos Deus, nós passamos a ser outras pessoas, nós passamos a ver os problemas de uma outra maneira. Cada problema é mais uma lição de vida e a solução é evidente. É evidente. Dona Amélia, então, pelo seu sorriso, nota-se que realmente a senhora não é mais aquela mesma pessoa, não é mais triste. Nós agradecemos a senhora, agradeço ao seu marido pela sua vinda aqui. E eu queria deixar para você esse convite. Caso você queira a nossa ajuda, esteja em um centro de ajuda mais próximo à sua casa. Hoje nós estaremos ali na Ariosa, na rua 3 de maio, número 285. Temos 3 reuniões por dia, às 10 da manhã, às 3 da tarde, às 20 horas. Mas, como você acompanha agora no rodapé do seu televisor, temos também horários alternativos. Qualquer dúvida, ligue ao 2836-8008. Eu sou Alexandrina Souza, sou de Matosinhos e antes de chegar no Centro de Ajuda eu era uma criança muito triste, muito complexada,
A minha família era completamente destruída, com muitos problemas financeiros. A gente vivia na miséria, completamente. Morávamos num barraco onde chovia, não tinha eletricidade, não tinha água. Por causa desses problemas financeiros, eu era uma jovem, uma adolescente muito complexada, muito reservada. Os meus estudos não desenvolviam. A nível familiar, os meus pais estavam sempre com brigas, eu e o meu irmão também estávamos sempre desentendidos, havia sempre confusão. Sempre entre gritos, discussões, não havia paz. O que originava essas discussões eram os problemas financeiros, era a própria postura do meu agregado familiar. Não havia respeito, não só entre os nossos pais, mas mesmo nós, filhos, já estávamos a desrespeitar os nossos pais. Eu cresci nesse ambiente e, para mim, isso era quase normal, né? À medida que eu fui crescendo, fui tomando consciência que isso não era uma situação normal, tanto os problemas familiares quanto os problemas na escola. Então ainda fiquei mais triste, mais fechada, uma jovem ainda muito mais complexada. Não me conseguia relacionar com mesmo os colegas da escola. Nas simples brincadeiras da escola, eu não conseguia participar. Um tio meu convidou a minha mãe, devido aos problemas todos que ela passava, ele convidou a minha mãe e foi assim que eu entrei no centro de ajuda. Hoje, através do sacrifício, eu tenho uma vida completamente transformada. Principalmente, primeiro comecei por curar o meu interior, por me libertar de todos os complexos, me libertar de toda a tristeza. Passei a ser uma aluna estudiosa, ter resultados escolares. Comecei a me relacionar na escola, deixei de ser aquela pessoa triste, aquela jovem triste, fechada. E isso refletiu-se nos meus estudos, refletiu-se em minha casa, refletiu-se em toda a minha volta. A nível financeiro, começou a haver uma evolução. Nós saímos daquele barraco que a gente vivia há anos, dezenas de anos, e a gente saiu daquela situação. Passamos por uma casa maravilhosa, com 4 quartos, com condições, que isso para nós foi a realização de um sonho, não é? E depois veio a minha conquista profissional, tenho um trabalho que gosto, as portas abriram-se. A nível interior sou uma jovem realizada, feliz, não tenho mais complexos, não vivo mais triste, isolada. Tenho alegria, tenho força para viver, tenho objetivos a realizar. A nível sentimental, através do sacrifício, também conheci a pessoa que me está a realizar. Estamos a construir o nosso futuro, a planejar o nosso casamento e hoje estou muito feliz. Ao participar nas reuniões do Centro de Ajuda, eu quebrei a maldição que estava na minha vida. Eu sou Alcina Pinto, venho de Vila Nova de Gaia e eu era uma criança de infância muito feliz, tive tudo, fui bem cuidada. A partir da adolescência também comecei a trabalhar cedo, mas por opção. Comecei a ser realizada profissionalmente, comecei a liderar. Eu era uma miúda com 18 anos, já tinha um cabeleireiro, já estava muito avançada a nível financeiro e profissionalmente estava completamente bem. Comecei a prosperar, comecei a minha vida a sorrir, mas sempre vazia por dentro. Eu só tinha a mesma parte financeira, era só dinheiro, dinheiro e dinheiro. Cheguei aos 22 anos, casei, fui feliz, fazia viagens, inclusive eu ia a compras para Milão, eu ia a Paris com facilidade, eu ia a qualquer lado sem problema qualquer. Sentia-me feliz no casamento, mas faltava-me mais qualquer coisa, eu não sabia o que era. Até que depois, como não era preenchida, comecei com mais companhias. A inveja como entrou, eu não tinha conhecimento, comecei a não ligar muito ao meu casamento, comecei a ligar às amizades. Entretanto, as amizades foi a minha destruição, porque comecei a não fazer o que era correto, comecei a andar de qualquer jeito, comecei a gastar muito dinheiro. Ao fim de 5, 6 anos o meu casamento começou a ficar frustrado, entretanto envolvi-me com um homem que não devia, foi uma destruição total, comecei a perder clientes, entretanto entrou o divórcio. Entrou o divórcio, foi a minha guerra total, porque perdi tudo. Mas diziam-me assim, olha, se tu fores à bruxa, se tu fores ao curandeiro, tu vais ficar bem, vais voltar a ganhar dinheiro. Eu comecei a ir à bruxa, comecei a ir fazer aquelas candongas de galinha preta, comecei a tomar aqueles banhos que elas mandavam, que aquilo de ervas. Cada dia a minha vida piorava. Eu já comecei a perder a força para trabalhar, já comecei a perder o gosto em mim, o gosto em tudo aquilo que me rodeava, principalmente na minha vida, já não fazia sentido. Até que um dia, uma cliente minha, como eu tinha o cabeleireiro, chegou ao pé de mim e falou-me do centro de ajuda.
Mas ela falava 2, 3, 4, 5 vezes e eu nunca acreditei, eu não queria nada, já tinha corrido tanta coisa, eu não queria nada com o centro de ajuda. E ela disse, um dia tu vais precisar e vais ver que vais ter comigo e eu vou-te ajudar. Até que chegou esse dia, eu fui ao centro de ajuda, mas não quis nada. Fui um dia e voltei embora, tive 2 anos sem voltar novamente. Até que um dia acordei e disse, não, a partir de hoje vou começar a ir direitinho. Hoje, a minha maldição foi quebrada no centro de ajuda. Hoje sou uma pessoa realizada, sou feliz e tenho muita gente e tenho muita vontade de viver. Quer criar uma proteção à sua volta e manter-se em equilíbrio? A limpeza do corpo com as águas da Terra Santa. Assim como o corpo físico precisa higienizar-se, é necessário que cuide também do seu interior, pois, sem se dar conta, atrai através dos seus pensamentos e emoções energias densas que acabam por fortalecer o mal e debilitar a sua fé. Quer criar uma proteção à sua volta e manter-se em equilíbrio? Sexta-feira às 20 horas, como também às 7, 10 e 15 horas. 28 de novembro. Coração. Sentimentos maus, mágoa, ressentimento, ódio, desejo de vingança. Em todos os centros de ajuda. Sede Europa, Rua Dr. José Espírito Santo 36. Mais informações através da linha Amigo 24 horas 218 368 008 ou em centrodeajuda.pt. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Nessa sexta-feira, nós vamos ter um tratamento forte de libertação. Você que não consegue dormir à noite, tem insônias, ouve vozes, vê vultos, você é vítima de inveja, de bruxaria, muitas das vezes você encontra coisas estranhas na sua casa e não sabe de onde apareceu, é porque tem um mal querendo destruir com a sua vida. Mas o mal, ele só pode sair através do Criador da vida. E é por isso que nós lhe convidamos para que nessa sexta-feira você esteja no centro de ajuda mais perto de si. Caso você more aqui no Porto, nós temos a morada do Cenáculo do Porto, que é a Egas Muniz, número 485. Você pode vir aqui e com certeza você recebendo essa libertação, nunca mais a sua vida será a mesma. Agora, nesse momento, eu gostava de ler alguns nomes de pessoas que já contactaram a nossa linha Amigo 24 Horas. A Maria de Valongo, ela está a passar por muitos problemas na saúde e também financeiros. Ela sente-se oprimida e sem força para enfrentar suas dificuldades. A Suzana de Porto Alegre tem complexos de inferioridade, isola-se de familiares e amigos por ser tímida e por isso sente-se muito angustiada e sozinha. E a Patrícia de Torres Vedras sente-se amargurada, deprimida e sem ânimo para viver, pois o marido a deixou e sente-se completamente desamparada, pois nem com seus familiares ela pode contar. Então, você que agora nesse momento se vê sozinho, você já não sabe mais o que fazer da sua vida, você se sente só, você tem solidão. Quando você está em 4 paredes para dormir, você ouve vozes, porque ali as vozes tentam te apontar, olha, ninguém gosta de você, você não presta para nada. É porque tem um mal agindo na sua vida, porque você tem valor, sendo que você tem que se valorizar. E é aqui no Centro de Ajuda que nós ensinamos isso. Por isso nós lhe convidamos, venha ao Centro de Ajuda, participe de uma de nossas reuniões e nós temos a certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Mas você também tem que dar uma chance para si. Nós estamos lhe convidando porque você precisa. Então, nós esperamos por si, na rua Egas Muniz, número 485, no Porto. E nesta sexta-feira, nós estaremos fazendo um trabalho especial, um descarrego da limpeza do corpo, mais precisamente no que se refere ao coração. Muitos têm sido enganados, defraudados, decepcionados por seguirem a sentimentos negativos, a sentimentos enganadores que destroem vidas e famílias. Quantas pessoas, por causa de um sentimento de raiva, chegaram à agressão ou até ao homicídio e hoje estão sofrendo ou privadas da sua liberdade. Por causa do quê?
do coração, de um sentimento negativo que não conseguiram controlar. Quantos fizeram más sociedades e perderam tudo na vida por causa do quê? Do coração que lhe enganou, que lhe fez confiar na pessoa errada. Quantas pessoas têm sido vítimas de sentimentos como mágoas, sentimentos como desejo de vingança, isso que atrapalha, bloqueia a sua vida. Muitos hoje se sentem sozinhos, solitários, por causa do quê? Do coração. Escolheram a pessoa errada, casaram com a pessoa errada e foram jogados, foram trocadas, foram abandonados, foram rejeitadas. Por quê? Porque não souberam dominar seus sentimentos e emoções. Você não tem mais o porquê ser dominado por coisas negativas que influenciam, obviamente, de forma negativa a sua vida. Você pode controlar esse sentimento, esse nervosismo. Você pode controlar essa tristeza, essa angústia, essa infelicidade. Você pode se libertar de tudo isso e muito mais. Tudo isso tem levado muitas pessoas, como a Natália ainda há pouco falou, a desvalorizarem-se, a inferiorizarem-se diante dos problemas, das situações, das circunstâncias adversas. Nesta sexta-feira, a limpeza do corpo, mais precisamente o coração. E você vai estar conosco na Rua Egas Muniz, número 485, onde eu me encontro agora mesmo, às 7h30 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 e 6 horas da tarde, como às 8 horas da noite. É o descarrego da limpeza do corpo, mais precisamente do coração. Eu perdi tudo, perdi casa, carro, moto, tudo. Tinha uma loja e devido a um assalto ali começou a surgir os problemas financeiros. O ladrão levou coisas que eu tinha que pagar e ali virou aquela bola de neve. Eu fiquei devendo bancos, nós ficamos devendo pessoas que emprestavam dinheiro para a gente e a gente queria pagar, mas não tinha como. Quando nós começamos a perder tudo, acabou, não tinha mais, os amigos começam a sumir e começam a falar por trás das suas costas. A gente tem que esquecer o que passou, mas a gente lembra do que você teve, do que você fazia, do que você passava, você viajava, você passeava, você tinha comida boa, você ajudava a família e de repente você não poder nem ajudar a sua família. Eu vim para Portugal e meu marido e meu filho ficaram no Brasil. Quando cheguei aqui ainda estava meio frio, comecei com problemas nos ossos e eu doente, muito magra, perdendo peso, muitas dores, não conseguia trabalho. Nunca tinha imaginado o que é você ter tudo e de repente você cair. Você ir lá no fundo, você perder tudo. Tinha vida boa, eu tinha casa, eu tinha carro, eu tinha joias, eu tinha a minha loja que vendia muito, eu tinha, uma vida financeira estabilizada e perdi tudo. Eu não fiquei com nada. Eu começar do zero. E chegando aqui, eu ainda estava no fundo do poço, que para mim eu continuava no fundo do poço, porque eu estava aqui sem trabalho, meu marido lá, no fundo do poço também. Então nós estávamos no fundo do poço separados, ele lá e eu cá. É aqui que vai ser a minha salvação. É aqui que eu vou aprender e que eu vou conseguir tudo de novo. Se acontece na vida dos outros, por que não pode acontecer na minha? Eu me revoltei com a situação, me revoltei com a minha situação financeira. E ali eu fui e me lancei na minha primeira fogueira santa. Acontece de um dia para a noite, né? É tudo devagar e quando você percebe, a tua vida vai melhorando. Hoje eu não tenho dores nos ossos, eu durmo a noite toda. Antes eu não conseguia dormir, eu chorava mesmo à noite, eu ia para a sala chorar de dor. Hoje a minha vida financeira está bem, porque nós temos trabalho, estamos conseguindo liquidar os nossos
as nossas dívidas lá no Brasil. Eu me considero hoje uma pessoa totalmente realizada. O sacrifício traz à existência o que outrora não existia. Problemas considerados impossíveis são resolvidos, sonhos são realizados e vidas completamente transformadas, a exemplo da vida da senhora Fátima. O mesmo pode acontecer consigo se você fizer o que ela fez e aproveitar esta fogueira santa no Monte Carmelo, o Monte da Decisão. Até quando você vai ficar aguentando essa vida? Até quando você vai ficar de braços cruzados? Até quando você vai ficar passivo diante dessa situação negativa que você tem enfrentado e tem feito a sua vida cair e ir de mal a pior a cada dia? Até quando? Chegou o momento de você subir no altar do Deus vivo com o seu sacrifício, e Ele, por sua vez, descerá ao seu encontro com a realização do seu sonho, com a manifestação do seu poder, curando, libertando, transformando a sua família, prosperando, fazendo você uma pessoa feliz e realizada. A fogueira santa no Monte da Decisão está decorrendo agora mesmo em todos os centros de ajuda, e você não deve perder a oportunidade, já que no dia 14 do mês de dezembro, todos nós vamos subir no altar do Deus vivo e ali apresentar a expressão da nossa fé, e com certeza não desceremos da mesma forma. Bem, eu quero deslocar-me agora, maneira de falar, não é? Mas eu quero ir até Viana do Castelo, onde o Marcos já está preparado com a sua convidada, ou melhor, o seu convidado, o senhor José. Por favor, ô Marcos, é consigo. Bem, eu tenho aqui ao meu lado o senhor José Pereira. Ele vai nos contar como estava a sua vida antes de entrar no centro de ajuda. Seu José, como era a sua vida? A minha vida estava muito difícil, era assim, eu tinha um problema de estômago, andava sempre a vomitar fora, mesmo horrível, estava mesmo no inferno. Eu procurei bruxos, eu estive internado no hospital várias vezes, a minha vida está mesmo muito mal. O senhor tinha, como é que era? Era crises que o senhor tinha no estômago, era? Sim, era crises, bastantes dores no estômago. Isso comprometia o quê, a vida do senhor? Comprometia que eu, no trabalho, tinha que me vir embora, sempre a vomitar fora. Quer dizer, em meio ao trabalho, o senhor tinha que deixar o seu trabalho devido a essas crises e ir para casa? Sim, foi despedido do trabalho devido a essa doença que eu tinha. Quer dizer, acabou sendo despedido, é? Acabei de ser despedido. Acabei de ser despedido, vim para casa pelo motivo dessa doença. E em casa, como é que era o seu José? Em meio a essas crises, o que se passava com o senhor? Em casa eu estava sempre a vomitar, sempre a vomitar, eu não aguentava mesmo com as dores, sempre aquelas dores horríveis. Eu tentei nessa altura na empresa, não aguentava com as dores, tentei suicidar-me lá num forno e era horrível. Então o senhor chegou a ponto então de tentar o suicídio dentro do trabalho, dentro da empresa? Sim, foi dentro da empresa. Eu tentei o suicídio, os engenheiros encarregados de segurar-me para não fazer isso. Porque as minhas dores eram horríveis, eu não aguentava mais. E o que o senhor fez em meio a esse desespero, em meio a esse tormento todo que o senhor enfrentava, passava? O que o senhor fez para mudar, seu José? Eu sim, fui para mudar. Uma altura eu estava em casa, liguei a televisão e estava na TV Record e eu liguei para a TV, lá para sempre, para Lisboa, e disseram-me assim, para a zona que havia o centro de ajuda, e disseram-me que tinha em Viana do Castelo. Eu procurei o centro de ajuda, estive com o pastor orientou-me para vir às reuniões, tenho vindo e tudo isto superei todos os motivos dessa doença que eu tinha. Hoje, como é que está o seu José? Como é que está o senhor hoje, de saúde? Hoje estou bem, tenho trabalho, tenho tudo, tenho saúde, estou estável. E na família, como é que está? A família também está tudo bem, superámos tudo o motivo que tinhas. A minha esposa muitas vezes na altura não conseguia dormir, hoje já dorme, está totalmente transformado. Então quer dizer, hoje há paz em casa, em paz na sua vida? Sim, hoje há paz, totalmente. O que o senhor aconselha a quem nos vê agora? O que o senhor aconselha? Essa pessoa está agora em casa,
talvez nessa noite, nessa madrugada, talvez ou nessa manhã, e não sabe o que fazer em meio a tantos problemas de saúde. O que o senhor tem a dizer, Sr. José? Eu aconselho as todas as pessoas procurem um centro de ajuda mais próximo, que façam aquilo que eu fiz. Superei tudo, que também superei, as pessoas também vão superar. Aí, meu amigo, minha amiga, esse convite. Eu faço um desafio a você que está aí agora. Nós estaremos neste domingo, às 7h30 da manhã, às 9h30 da manhã, como também às 15h e às 18 horas, para ajudar assim como ajudamos o Sr. José. Aqui na rua Gago Coutinho, número 49, aqui próximo à Praça da República, nós esperamos por si. Eu quero agradecer ao Marcos, ao Sr. José, por participar do nosso programa hoje, Hora do Milagre. E quero também lembrar a todos aqueles que nos assistem, que nos acompanham, que este domingo será o segundo dia da criação. Deus, Ele criou o universo em 6 dias. Tudo o que nós conhecemos e até o que nós não conhecemos, Ele criou em 6 dias e ao 7º descansou. Este domingo será o segundo domingo da criação, para que aconteça na sua vida o que até então não aconteceu, mas não só em si, também na sua família. Já que há uma hora da reunião que nós intercedemos pela família ao pé da cruz. Nós temos imagens que eu peço à produção, muito obrigado, já estão aí, você pode observar as pessoas juntamente comigo, ao pé da cruz, clamando em favor da família, umas com a fotografia nas mãos, outras com a chave representando a sua própria casa. Domingo passado, as pessoas trouxeram a toalha de mesa para ser consagrada ao pé da cruz. E eu pediria também à produção que colocasse algumas imagens de eu mesmo consagrando o sumo da uva ao pé da cruz. Aí estão. Este sumo da uva, símbolo do sangue do Todo-Poderoso, será usado neste domingo, às 7h30 da manhã, 9h30 da manhã e às 3 horas da tarde, para ungir todas as famílias, principalmente as crianças, para que neste fim de ano haja proteção em si e em toda a sua família. Traga a sua família consigo para receber o sinal da proteção. Uma das pragas que chegou ao Egito no tempo de Moisés foi exatamente a morte. Mas as casas que estavam protegidas com o sangue do Cordeiro, essas casas não foram tocadas. Essas famílias não foram atingidas por esse espírito de morte. E é com esse objetivo que vamos ungir todas as famílias com o sinal da proteção, para que este fim de ano seja um fim de ano bom, de proteção, de paz e alegria, e não de acidentes, desastres e coisas ruins. 7h30 da manhã, 9h30 da manhã, 3 da tarde, no Cenáculo do Porto, Rua Egas Muniz, número 485, esquina com a Rua Serpa Pinto.